e o cabelinho cortado, uma semaninha cheia que tivemos, tudo mais, enfim, estão de volta. E aí, galera? Salve, galera, aqui é o João do Canto dos Santos, tudo bem com vocês? Eu sei que eu estou devendo uns vídeos, assim, que desde ontem, anteontem, não fiz nada, não falei nada, eu sei. Estive um pouco ocupado, digamos assim, nesses últimos dias, mas estamos de volta, trazendo novidades e notícias do mundo da cultura pop. Inclusive, estreou ainda essa semana o Liga da Justiça do Zack Snyder, que vou dizer, recomendo assistir, para quem não assistiu nem a versão lá, o Cristal, de 2017, recomendo ver, porque tá show. 4 horas? Sim, mas que não cansa, recomendo ver. Mas enfim, deixo isso para um outro vídeo que ainda vou mandar e postar nesse mesmo dia. Enfim, vamos para as notícias. Teve um evento ainda essa semana, um outro evento online de jogos, anunciando vários jogos chegando, anunciando tudo mais, com a marca Square Enix. É exatamente isso que estão pensando, meus amigos. Durante um evento, basicamente, a Square Enix Montreal, se eu não me engano, mais ou menos assim o nome, posso estar enganado, mas enfim, né? Anunciou bastante novidades da marca Square Enix durante esse evento. Inclusive, por exemplo, na verdade é um evento Square Enix Presents, com um último nome, enfim, ao vivo no YouTube e no Twitch. Tem as novidades que incluem, por exemplo, um novo jogo do Life is Strange. Exatamente, a franquia está voltando, sim, com Life is Strange True Colors, inclusive com confirmação de uma versão remasterizada até o finalzinho desse ano de Life is Strange, lá no original clássico, né? E confirmando entre também as datas de lançamento de jogos do tipo, por exemplo, Balan Wonderworld, que vai lançar ainda semana que vem, dia 23 desse mês. Entre outros jogos que também, que por falar nisso, também vai chegar It Takes Two, que é uma espécie de comédia romântica, assim por dizer, depende do ponto de vista, mas enfim, que vai lançar ainda esse jogo no mesmo dia 23. Além também de uma nova expansão, aí, uma nova DLC, uma nova história e tudo, em Immortals Phoenix Rising. Tá? Focado na mitologia grega e coisa e tal, mas agora com essa nova DLC, Myths of the Eastern Realm vai focar vai ser uma nova aventura, novos personagens, novos deuses, sendo diretamente inspirado no panteão, na mitologia chinesa, para essa história, tipo assim, E olha que a segunda edição ainda vai ter mais uma muito em breve, logo de Immortals Phoenix Rising, que realmente, na minha opinião, surpreendeu. O tipo de jogo de elementos de Legend, um Breath of the Wild, só que misturado um pouco de ideia de God of War, ou seja, uma mistura dos dois. Brincadeira essa parte. Uma outra novidade que foi revelada também que vale avisar que sim, é sobre os Avengers, Vingadores. Polêmicas, sim. Bugado, sim. Mas se estão querendo determinados a querer considerar tudo com novos trailers anunciando tipo para a próxima geração, tipo assim, atualizações, etc, etc, corrigindo uns bugs aí, com a mais recente atualização DLC, o Future Imperfect, que lançou agora recentemente, uma nova história e tudo mais, continuando nesse universo, né, com foco no Gavião Arqueiro Clint Barton, aventurando-se em uma história única, que levaram para uma espécie de futuro distópico, um futuro imperfeito, tá aí o nome referências, onde também terá direito a um momento nessa história, o que tudo indica também pelos trailers, uma batalha mano a mano ao lado dos Vingadores contra o Maestro, uma versão alternativa de um futuro distópico sombrio do Incrível Hulk, uma versão barbuda, inteligente e do mal do Incrível Hulk, que existe desde há um tempo nos quadrinhos, inclusive nas sagas com o nome Future Imperfect também, olha só de um sei. Mas principalmente o maior revelação se tratando de Avengers é a nova expansão confirmada que lançará. Ainda não tem data confirmada, mas lançará ainda esse ano, trazendo nada mais nada menos com o foco no Pantera Negra, meus amigos, com War for Wakanda. E pela narração, ao que tudo indica, pelo que possamos esperar, talvez, pelo que eu tentei descrever pelo trailer que foi anunciado isso, talvez tenhamos a presença de um outro filme clássico também, Ulysses Claw, o Carro Sônica lá. Pra quem não se lembra, é aquele cara que nos filmes Vingadores 2 perdeu a mão, tá indo, Pantera Negra voltou e também acabou falecendo. É o cara com um braço meio falso que é tipo um canhão sônico, literalmente.
ao que tudo indica, talvez ele possa fazer uma aparição, mas enfim. Principalmente além dele vai aparecer o reino de Wakanda e o seu rei. Wakanda Forever, o lendário Pantera Negra. Isso realmente achei bem curioso, mal vejo a hora quando lançar. Também a propósito, por falar em Avengers, Vingadores, assim por ser, acho uma curiosidade, um aviso bem rapidinho breve, a confirmação de que anunciaram que, bem, se tratando de uma promessa que eles avisaram um tempo atrás, antes do lançamento do jogo, que o Homem-Aranha está aparecendo no jogo, e tal, né? Até agora nada dele. Pois bem. Um personagem exclusivo para a versão PlayStation de Marvel's Avengers, Homem-Aranha, ainda está previsto para chegar o jogo, mas segundo o chefe da Crystal Dynamics, o Scott Amos, isso não acontecerá antes da DLC lá do Pantera Negra. Ou seja, podemos... apesar de que sim, só para esclarecer, meus amigos, apesar de que já estão trabalhando em, tipo assim, em um jogo novo lá da Crystal Dynamics, aí ainda tem diversos planos para o futuro do jogo dos Vingadores, tendo apresentado alguns desses planos ainda dia 18 de março, essa semana, essas coisas, durante o evento da Square Enix Present, ou seja, né, podemos esperar aqui, né, paciência, ou seja, após o evento do que vai introduzir o Wakanda, o vilão Claw e o herói Pantera Negra, com certeza daí sim, após o evento, o Amos declarou na entrevista durante com a IGN que conteúdo relacionado ao Homem-Aranha vai ser anunciado sim, anunciado antes mesmo do lançamento do jogo, em questão lá para 2000, tipo assim, vão anunciar assim, ou seja, paciência nesse tipo de coisa, pelo que eu obtive de informação aqui, mas enfim. É literalmente uma construção. Tudo bem que eu concordo, gente. O jogo por si só, né, é bugado, cheio de problemas, mas eu vou ter que dizer que pelo menos estão tentando, tem que admitir. Para os fãs de quadrinhos por falar nisso, assim, falando do lado de DC, né, da DC Comics, foi anunciando uma coisa bem interessante relacionada ao Fortnite e também a DC Comics. É a confirmação de uma nova, tipo assim, mini saga aí de 6 capítulos que lançará mais ou menos para junho, por aí, vai nessa época aí, mas enfim, uma história em que envolverá um outro crossover que trará não somente o Batman, mas também a Mulher Gato e a Harley Quinn numa história única original em quadrinhos, sendo contado em quadrinhos que irá explorar pela primeira vez vários segredos e muitos elementos dos ainda presentes descobertos do universo de Fortnite, tendo o maior detetive do mundo tendo do que além de lutar para sobreviver, tentar recuperar sua identidade. Tipo, o que depois com a nova temporada que foi estreada em Fortnite, as coisas mudaram mesmo, meus amigos. Não é brincadeira não. Para não dizer, digamos assim, que bem primal, assim por dizer. Ainda bem de que o Batman também o Batman vai ganhar também, tipo assim, uma nova armadura, algo que foi introduzido numa prévia aí nessa HQ. Que inclusive o nome dessa HQ se chama Batman Fortnite Zero Point, chegando em abril, chegando para o Brasil em abril, olha só isso, gente. Tudo relacionado ao novo capítulo desse universo bem único aí de Fortnite. Mais especificamente, em outras palavras, a sexta temporada de Fortnite, capítulo 2, onde literalmente, após os acontecimentos bem muito loucos, digamos assim, meus amigos, um lance envolvendo o Zero Point, o ponto zero, tipo assim, se achando tudo mais, tudo apresentado num trailer épico que foi dirigido nada mais nada menos pelos irmãos russos. Exatamente, essa nova temporada aí de Fortnite foi dirigida pelos irmãos russos, os mesmos diretores que dirigiram os dois filmes dos Vingadores, Guerra Infinita e Ultimato, ajudaram um roteiro, storyboard e a direção aí de diversos conteúdos aí. E basicamente, do próximo ato do Battle Royale, nessa história aí que vou dizer, foi bem impactante, cheio de personagens que foram anunciados que iam aparecer de outras franquias de filmes, desde Aliens, Predador,
o Kratos do God of War, vários personagens assim, Chun-Li, o Ryu Street Fighter, entre outros assim, todos eles apareceram no trailer, enquanto, tipo assim, numa história, inclusive num trailer bem maneiro assim, e pra quem quiser jogar tem uma gameplay, tipo assim, single player, de alguns minutos, basicamente, mostrando o que está acontecendo após a introdução do trailer, coisa e tal. Então, que basicamente resumindo, após os eventos aí, a coisa, o jogo mudou, digamos assim, e mudou mesmo. Toda a tecnologia da ilha em questão do mundo aí de Fortnite de repente sumiu, levando o mundo aí, uma realidade praticamente e pum, alterada completamente graças a esse Zero Point, o ponto zero que foi selado por um dos membros de uma organização chamada The Seven, ou Sete, né? Um cara chamado The Foundation, uma mutação que selou-se com essa energia toda total e acabou transformando a ilha completamente nessa nova temporada, nessa nova atualização, continuando novas skins, novos personagens, inclusive mais participações especiais numa batalha pela sobrevivência, com mais mistérios a ser explorados. É isso mesmo, gente. O jogo em si ganha uma nova alterada, uma nova atualização em grande escala, em grande nível mesmo, meus amigos. É sério. Não é piada não. Nessa nova temporada, por incrível, contém também de personagens de outras franquias, de filmes famosos e bem populares, contendo a participação especiais da Lara Croft e da Ravenna, dos Jovens Titãs. Todos eles aparecendo nessa nova temporada aí, na temporada 6 do capítulo 2, onde as coisas vão bem, se tornaram bem primárias, tipo assim, bem primal, eu diria. É só conferir que eu recomendo ver também. E por falar na TCC também, foi infelizmente confirmado que o jogo Gotham Knights, que seria lançado talvez ainda esse ano, acabou sendo confirmado que foi adiado para 2022, ou seja, o lançamento do jogo que seria para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S foi adiado agora para ano que vem, infelizmente, né? E tudo é bem chato isso, mas sabe como é que é, né? Os caras pedem o máximo de apoio que puderem, mas dá para entender o porquê esses chateamentos, né? Infelizmente ainda temos o lance da pandemia, quarentena, coisa e tal, mas pelo que foi anunciado isso tudo lá no Twitter e tudo mais, podemos esperar que eles ainda estão trabalhando, se dedicando-se para que o jogo seja incrível, possa ser incrível, então vamos tentar ter um pouco mais de paciência, ok, gente? Pelo menos vamos tentar, né? É o que custa, é o que vale, o que devemos tentar, né? E também foram anunciadas umas novidades de alguns trailers de jogos bem interessantes. Contido, por exemplo, do novo The King of Fighters 15, exatamente, o 15, com um trailer novinho, tendo nada mais nada menos do que um clássico personagem, o Terry Bogard, também se estreando aí no jogo, aí, reunindo aí os irmãos Bogard e Joe Higashi aí, e o Fatal Fury 40, na verdade, reunindo esses irmãos aí. Olha só esse trailer bem maneiro aí, que foi anunciado. Da SNK, realmente é um personagem clássico e favorito para os fãs, para quem não sabe, conferir. E também foi anunciado que oficialmente o Super Nintendo World, tipo assim, a la Disney World, só que Super Nintendo lá, foi oficialmente inaugurado no Japão com novas imagens e tudo nesse parque temático aí, da abertura. Porém, a abertura do parque temático em questão, tipo assim, foi adiada diversas vezes. Esse parque aí, que estamos falando aí, mas depois de tantos deslizes e complicações, finalmente abriram as portas para os visitantes esse parque temático. Uma pequena cerimônia de inauguração que teve a presença de Shigeru Miyamoto, o criador dos icônicos personagens do Mario e Zelda. Literalmente, em outras palavras, é tipo o Stan Lee dos jogos mesmo, o Miyamoto. Ainda também do executivo Jean-Louis Bunier, o chefe da Universal Studios Nipponica. Nesse tipo de evento tão especial. Meus parabéns, hein? Então, até postaram tudo isso no Twitter, tipo assim, uns vídeos, imagens, tudo. E pelo que tudo indica, parece que esse parque vai ser um show, né?
Foi confirmado também que vamos falar em jogos, games especificamente, a Epic Games Stores, a Epic Games Store, na verdade, receberá várias novas funções sociais ainda em março, sistemas de grupos e outras novidades. Foi anunciado de uma série de atualizações para a loja digital em questão, visando ajudar, visando ajudar os jogadores a terem uma experiência social melhor enquanto usam a plataforma. Realmente bem legal. Segundo a Epic, o objetivo é criar um espaço, abre aspas, em que você possa se conectar com seus amigos através das plataformas, entrando sem esforço em grupos com conversa por voz e jogar games juntos sem perder nada. Olha só que coisa legal na parte deles. Olha só isso. Uma das primeiras novas funções sociais é o sistema de grupos, ou o party, como se chama no inglês. Com eles, os jogadores poderão também se reunir e conversar via voz e texto enquanto navegam pela loja ou estão jogando jogos. Olha só que divertido. Os jogadores terão uma janela de grupo ativo em que terão opções para conversar com os amigos e colegas de jogo, compartilhando o conteúdo, iniciar partidas. É tipo um via streaming mesmo. É basicamente faça um live stream basicamente, num grupinho lá meio que de WhatsApp. Mas é umas brincadeiras da parte, realmente é bem interessante, bem útil esse tipo de atualização, bem legal. Todos esses os lançamentos em questão aí chegarão em algum dia ainda em março, ainda esse mês. Olha que estamos chegando perto. Que ainda esse mês vamos ter uma nova estreia de filme. Em dia 31, último dia de março, estreará Godzilla vs Kong. E dia 1º irá estrear a versão dublada PR desse filme ainda. Pois é, de danos adiamentos por causa do infeliz do vírus, né? Um dia de diferença, mas um dia depois. Mas eu tenho certeza que vai ser um filme épico também. Godzilla vs Kong. Qual time você torce? Tu é time Kong ou tu é time Godzilla? Eu sou do time tipo. Eu sou do time que no começo eles são inimigos, depois se tornam aliados para enfrentar uma ameaça maior, que pode ser provavelmente, para não se dizer obviamente, talvez um Mecha Godzilla ou, quem sabe, não sei, possam anunciar no futuro, sei lá, talvez um Mecha Ghidorah, que também existe lá há um tempão atrás no universo de Godzilla, uma versão robótica gigante, cibernética, um cyborg lá do famosíssimo Dragão de Três Cabeças, escrito e coisa e tal. Tudo é possível, até lá, paciência, meus amigos. E foram confirmados também. Por falar no. Me lembrei de uma coisa antes que me esquecesse. A Square Enix também apresentou um novo trailer e uma data oficial para o novo jogo RPG do Scarlet Nexus, que confirmaram que vai sair dia 25 de junho, com um trailer que é bem tipo, estilo bem anime, envolvendo batalhas de uns monstros meio bizarros lá usando habilidades psíquicas ou coisa do tipo assim. É um mundo literalmente onde formas de vida bizarra chamadas apenas de outros começaram a devorar seres humanos e uma força de combate foi criada para combater essas criaturas, usando habilidades que podem ser descritas apenas o que posso indicar e tudo mais, habilidades meio que semelhantes a psíquicas, tendo os dois protagonistas nesse novo jogo se juntando a essa equipe de formas diferentes. O Yuito foi sido, tipo assim, resgatado pela facção ainda quando era criança, enquanto a Kasane foi recrutada deliberadamente. E pelo que foi demonstrado aí nos trailers, digamos que ambos, porém, estão ligados a tipo assim, aos estranhos sonhos de Kasane. Esse trailer novo anunciou também esse jogo em questão terá também uma versão em anime, que estreia na mesma data de lançamento do jogo, uma animação sendo produzida pelo estúdio Sunrise, que pertence ao publisher e que tem também no currículo franquias tipo Gundam, Code Geass, Jazz Kiss e Cowboy Bebop. Olha só isso, além de ganharmos um jogo novo lá RPG, vamos ter um anime baseado num jogo RPG. É tipo o Persona aí, vamos ver se vai ser, vamos que vamos, né?
Bem interessante aí a trama. Um pouco confuso, admito, no começo, quando vi os primeiros trailers, mas parece bem legal e interessante. E também confirmaram que a Gamescom desse ano aí acontecerá. Sim, obviamente será meio que online, transmissão e tudo mais. Irá ocorrer entre os dias 24 e 29 de agosto em um formato híbrido. Esse evento será transmitido ao vivo com o Geoff Keighley. E olha só, minha gente, que legal. Em que também, entre essas apresentações remotas e o evento presencial em questão, né, esse formato em questão, então, entre os dias 24 e 29 de agosto, repetindo só para deixar bem esclarecidos, na Polônia e na Alemanha. No dia 24 será realizada a transmissão ao vivo da Gamescom Opening Night, comandada por Geoff Keighley, do Game Awards, que promete uma série de anúncios de jogos e outras novidades. Ou seja, até lá vamos esperar. Pelo visto, vamos ver se desta vez vai ser bem em mais assim, tipo, alguns eventos de jogos que vão anunciando novidades ao longo do ano passado e recentemente, algumas pessoas estão criticando, algumas pessoas estão elogiando, depende mais ou menos, mas enfim. A Gamescom em questão, né, só o tempo dirá se as novidades serão boas, mas enfim. E encerrando em algumas últimas notícias, a Square Enix em questão também a Square Enix Montreal anunciou ainda o seguinte, durante o showcase, essa transmissão, que estão no desenvolvimento de um jogo de Space Invaders para celular, que irá utilizar mecânicas de realidade aumentada, AR. Uau, nossa senhora! O jogo promete levar a franquia clássica, os Space Invaders, os alienígenas, coisa e tal, levar a franquia clássica em uma nova direção, que pela descrição dos caras, literalmente é assim, abre aspas, entregando uma nova e envolvente experiência aos jogadores com uma mistura de tecnologia AR e estilo de arte moderno. Bem curioso, interessante, principalmente tratando do mesmo jogo, de um dos jogos mais clássicos que existe aí desde os primórdios aí, mas enfim. E continuando sobre novidades relacionadas a esse lance de jogos, foi confirmado que nesse ano iremos ganhar um card game da franquia Sonic the Hedgehog, a produtora que já adaptou outros games aí para os famosíssimos jogos de cartas. Olha só, agora fez o Sonic. E puxa vida, desenvolvimento de um card game físico em questão, intitulado do Sonic The Card Game. Nossa, que original, mas enfim. E o que mais temos aqui de novidades? Ah, sim. Iremos ter um outro evento que será transmitido dia 25 de março, o Future Game Show, que irá anunciar novidades de Sifu Quantum Error e também muitos jogos por aí nessa data, durante esse evento aí, durante o Spring Showcase, na verdade. A organização do Future Game Show Spring Showcase, que irá divulgar esses novos jogos, os jogos que já foram exibidos vão demonstrar um pouco mais de novidades aí, mas enfim, até lá, paciência. Que será na quinta-feira, dia 25 de março, a partir das 7h45 da tarde. Eita, nossa senhora, esse tipo de novidade é mais desanimador quanto o que eu vi ontem com a internet, WhatsApp, Facebook, Instagram, tá rolando um pau estranho, algo assim. Mas enfim, é complicado esse tipo de coisa. Uma coisa meio que complicada, depende do ponto de vista, é essa notícia aqui, que a Blizzard meio que demite brasileiros e reestrutura a operação no Brasil e América Latina. A Blizzard, a empresa ainda tem a representação com imprensa e comunidade. Deixa eu explicar assim, o que está acontecendo. A Blizzard Entertainment demitiu nesta semana quase todo o time responsável por Brasil e América Latina e apurou reportagem aí no site de The Enemy. Apenas o gerente de marketing da região permaneceu na empresa, segundo as fontes aí nesse site notícico, The Enemy, entre outros assim. A operação da Blizzard na região passou por uma reestruturação e alguns cargos
duplicidade com a Activision foram encerrados. Um porta-voz saído da Blizzard entrou em contato para contestar essa informação, declarando o seguinte: mudanças de estrutura foram feitas pensando em como podemos melhor atender os nossos jogadores e entregar-lhes os nossos jogos de maneira mais eficiente agora e no futuro. É mesmo importante notar que esses jogos em questão e os serviços como a Battle.net continuarão tendo suporte e agendas de lançamentos na região seguirá sem alterações nenhuma para o usuário final. Todas as operações do país continuam e a Blizzard continuará a ter representantes para a comunicação com a imprensa e a comunidade no Brasil. Essas mudanças aí não se limitam somente no Brasil e ao mercado latino. Todos os times pequenos da Blizzard estão sendo encerrados, explicou uma das fontes. Todas as equipes que não são de desenvolvimento de jogos agora se reportam para a Activision. Minha Nossa Senhora. Eita, esse tipo de coisa é complicado. Na terça-feira, só para vocês terem ideia, a Blizzard tinha demitido dezenas de funcionários de sua divisão de transmissões ao vivo dos eSports também. Inicialmente o número informado era de 50 pessoas afetadas pelos cortes, mas o jornalista Jason Schreier da Bloomberg indica que este número está mais próximo de 2% da força de trabalho da Activision Blizzard, que seria equivalente de 190 pessoas. Eita, Nossa Senhora. Realmente, esse formato oficialmente em 2007, a Activision Blizzard aí. O resultado entre a função da Activision antiga divisão de games da Event, aí, que contava tanto com a Blizzard quanto com a Sierra Entertainment. Inicialmente a Blizzard contava com uma autonomia significante em relação à sua contraparte, mantendo boa parte de sua chefia e filosofia de desenvolvimento dos últimos anos para cá. Porém, é possível ver movimentos por parte da Activision para ter um controle maior quanto a assuntos relacionados à produtora de Diablo, Overwatch e World of Warcraft, pretendendo trazer uma escala de lançamentos de produtos mais constante do que o ritmo atual. Olha só, gente. A saída de veteranos e figuras icônicas dentro da companhia, como o chefe criativo Chris Madison e os cofundadores Mike Morhaime e Frank Pierce, junto à inclusão de gerentes e chefia mais associados à parte da Activision dos negócios, só reforça que há uma reestruturação interna acontecendo, tornando a empresa mais homogênea, é o que dizem aí, e com a Activision como o lado mais dominante. Olha só isso. É bem complicado aí. A Blizzard também, né? Depois nesses últimos anos, né? Enfim. E eu achei só, espero que tenham gostado. Desculpe por ter deixado esse vídeo mais longo do que necessariamente precisava, né? Espero que tenham gostado. Tomara que estejam tendo um bom final de semana aí. Deixe o seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo para os seus amigos, saiba quem se interessa nesse tipo de novidades e notícias. E também deixe nos comentários o seguinte, meus amigos. Isso. Sobre entre os jogos que vão lançar semana que vem, logo as novidades também, o que vocês estão mais ansiosos? E cidadãos de Square Enix, se vocês acham que estudos tipo a Square Enix e a Blizzard realmente têm alguma chance ainda no mercado, ou tem rolado algumas polêmicas bem bizarras ultimamente, tipo assim. Vou ser mais claro, deixe nos comentários assim, se vocês ainda estão confiando aí na Blizzard ou se perdendo total confiança depois de alguns desastres que eles lançaram uns tempos atrás. Mas enfim, espero que tenham gostado aí. A gente se vê logo e ainda com um novo vídeo chegando logo daqui a pouco. Logo ainda esse dia. É o que vocês merecem, pelo menos, né? Até logo e fui! Salve aí, fui!